Sabe quem escolhe? O senhor presidente da República. Então, é o presidente da República que escolhe. Mas existe uma lei para isso aí. O presidente não escolhe quem ele quiser. Ah, eu quero promover aquele coronel que eu conheci que tá lá no... Não, presidente, desculpe aí. Vou contar para você, acho até bem legal, porque o nego fala assim, pô, nesse momento aí todo mundo fala, de onde vieram esses generais, os generais e tal. Sabe como é que é a promoção de general? O critério da promoção de general é único. Chama-se escolha. Ao longo da carreira, nós somos promovidos por antiguidade ou por merecimento. Antiguidade é o número de anos que eu tô. Eu vou ficando antigo à medida que o tempo passa. Eu não preciso fazer nada. Eu cruzo meus braços, vou ficando antigo. Se o critério for antiguidade, o primeiro, o que ficou mais tempo, é promovido. E à medida que a carreira avança, nos postos mais altos, coronel, tenente-coronel, major, começa a entrar o merecimento. E aí se julga o que o cara fez. É a hora que o cara que está mais embaixo na antiguidade consegue dar o calote e passar por cima dos outros, porque ele fez mais, ele produziu mais, ele rendeu mais, tem mais conceito, tá certo? Fez mais coisa produtiva e tal. E aí ele é promovido por merecimento. Para o general não é assim. Para o general se organiza uma lista de antiguidade, que vai ser uma base de escolha. Se faz uma primeira... Se coloca sobre essa lista critérios de merecimento para se ordenar de uma certa maneira essa lista. E isso vai para uma reunião de alto comando. E o alto comando do Exército, que é composto por 16 oficiais generais de 4 estrelas, tá certo? Mais o comandante do Exército, no total são 17. Este conjunto de 17 oficiais generais, eles sugerem quais são quais são os coronéis, tá certo? Ou os generais de postos mais baixos que poderão ser promovidos. Eles sugerem, tá certo? Eles colocam a lista em ordem. Eles pegam a lista assim e falam assim, não, ó, esse aqui que é o quinto, nós achamos que é muito bom, vai ser o primeiro. Bota ele em primeiro. Esse aqui que é o terceiro vai ser o segundo. Esse aqui que é o primeiro não é tão bom, vai ser o quarto. Então, mexem ali. E aí encaminham essa lista com a ordem sugerida, tá bem? Que nós chamamos de proposta, fazer uma proposta de promoção para o cara que vai escolher. Sabe quem escolhe? O senhor presidente da República. Então, é o presidente da República que escolhe. Mas existe uma lei para isso aí. O presidente não escolhe quem ele quiser. Ah, eu quero promover aquele coronel que eu conheci que está lá no... Não, presidente, desculpe aí. Mas a lei diz que o senhor tem que considerar apenas os que estão nesta lista. E a lista, ela tem uma quantidade numérica também definida em lei. Então, para a primeira vaga, são oferecidos ao presidente 5 nomes. E para cada vaga sucessiva, 3 nomes. Então, se você promove 2 oficiais generais, vai 8 nomes para o presidente. Agora, ele escolhe quem ele quiser. Dos 8 que foram, ele vai escolher os 2 que ele achar conveniente. Então, assim que é promovido. Tá? Isso é assim desde quando? Desde sempre? Olha, isso é assim desde sempre, desde o começo do século XX, isso é assim, tá certo? Muitos anos, meados do século XX, com certeza já era assim, 1940, 50 já era assim. Durante os governos militares isso foi assim, após os governos militares isso foi assim. E normalmente, Glauber, do que a gente tem acompanhado, os presidentes da República não costumam mexer na ordem dessa lista, tá certo? Mas isso tem uma prerrogativa do cargo que ele ocupa. Tá bem? Volto a dizer, a autoridade dele lhe permite escolher qualquer nome que lhe for apresentado na lista, tá? Na quantidade que a lei manda que seja apresentado a ele. Então, assim são escolhidos os oficiais generais. Normalmente, como eu falei para você, o presidente não mexe na lista. Primeiro que ele é um civil, então ele não conhece o pessoal. E mesmo presidentes militares, como foi o caso nos governos militares, como foi o caso no último governo que nós tivemos no Brasil, que o presidente foi militar em alguma fase da vida, ele conhecia certas pessoas. Mas, mesmo assim, os presidentes têm mantido a ordem prevista na lista. Nesse momento político, né, complicado que está no país, essa polarização, você citou o último presidente, o Bolsonaro, e o atual Lula, que foi presidente de 2002 até 2010. E aí depois teve o governo da Dilma também. Então muita gente está em casa com essa resposta que o presidente que escolhe, daí pensa assim, então os generais atuais foram todos escolhidos pelo Lula ou pela Dilma, né? Mas isso é uma regra, essa é uma verdade porque segue a regra. Mas não necessariamente tenha sido escolha deles pessoais, porque não. Ele seguiu exatamente a lista que veio ou não. Veja bem. Pode ter ali uma certa preferência. Pode ter uma certa preferência, é um direito dele preferir quem ele quiser, dentro daquela lista. Não pode, e ele não tem ferramenta nenhuma para pressionar para que se coloque na lista, isso ele não tem. Tá certo? A lista é feita numa reunião fechada do alto comando, trancam-se as portas, saem todos, inclusive quando o alto comando se reúne,
geralmente o secretário que lavra a ata da reunião, ele é o secretário-geral do Exército, e é um general de 3 estrelas. Esse cara fica na sala durante um tempo. Participa desta reunião também, das maioria das reuniões, o general de divisão de 3 estrelas, que é o comandante militar do Planalto. Porque ele, apesar de ter uma estrela a menos, ele comanda uma área, ele comanda todas as tropas de uma área geográfica, que aqui no caso é o Distrito Federal, Goiás, Tocantins e o Triângulo Mineiro. Então, como esse cara tem um comando territorial, ele também fica nas reuniões. Mas na hora da promoção, então, na hora das outras deliberações, para análise de ações que vão ser feitas, para decidir o projeto que vai ser feito de viatura, sei lá, os caras estão ali. Mas na hora da promoção, o comandante militar do Planalto e o secretário-geral deixam o recinto, tá certo? Um general de exército assume a função de secretário para poder continuar a lavratura da ata, um 4 estrelas vai lá, assume, tá certo? E lá na sala ficam apenas os oficiais generais de 4 estrelas. E não são todos os generais de 4 estrelas do Brasil, não. Vou dar um exemplo aqui para você. Os generais que que vão para o Superior Tribunal Militar, eles passam para a reserva, mas ficam fardados. Tá certo? Eles têm direito a usar farda, papapá. Passam para a reserva, agora confesso que eu me confundi. Eu acho que eles estão no serviço ativo. Desculpa, fiquei devendo aí. Tá? Mas eles não participam da reunião do alto comando. Então existe uma prescrição legal de que eles não participam. Então eles não podem estar ali, ainda que sejam antigões e tudo, eles não participam. Fardados. O comandante do Exército, uma curiosidade, não sei se tu sabia disso, o comandante do Exército é o oficial general da reserva. Sabia disso, cara. O atual? Todos eles? Tá na lei, é uma lei. Quando ele assume o comando, automaticamente ele vai para a reserva? Sim, a passagem para a reserva dele é feita na véspera da assunção do comando do Exército. Tá certo? Então, e outra, a escolha para o cargo de comandante do Exército não precisa ser legalmente feita em cima de um oficial general da ativa. A lei prevê que seja feita em cima de um oficial general do último posto, que pode ser um cara até que já está na reserva. Há bastante tempo. Entendeu? Não há um impedimento para isso. Mas se for da ativa, que a regra, é o que acontece normalmente, escolher dentro da ativa, se for da ativa, no momento da passagem da assunção do cargo, tá? Na véspera, se eu não me engano, ele passa para a reserva. Tá? Todos os comandantes do Exército, todos, não estou falando do atual, não, todos os comandantes do Exército. Até isso é interessante falar também, queria explicar uma coisa aqui. Quando o militar, estou falando de militar, tá certo? Até o cabo, soldado estabilizado, que ainda tem alguns ainda, cabo, a maioria, esses que estão estabilizados, que estão, né, moderninhos, são sargentos já, sargentos QE. Mas até os sargentos QE, quando passam para a reserva, tem certos direitos remuneratórios que têm que ser seguidos. Um dos direitos remuneratórios que a lei de remuneração dos militares fez para tentar compensar aquelas desvantagens que o militar passa na carreira, que eu expliquei ontem, né? Não pode ter hora extra, é obrigado a tirar serviço de madrugada, fica sendo movimentado com prejuízo para a família. Então, a lei prevê que uma das compensações é que ele recebe uma compensação financeira no momento da passagem para a reserva. É como quem diz assim, fala, olha, eu privei você de possibilidades financeiras ao longo da vida, você nunca pode ter um segundo emprego, sua mulher não conseguiu ter uma carreira decente, tal, mas no final, o Estado brasileiro vai te dar uma compensação financeira. Ao passar para a reserva, se ganha isso. E quando o militar é movimentado, quando ele se move, ele também ganha, na ativa, certo? Não na reserva. Quando ele vai para a reserva, ele ganha essa compensação de ir para a reserva. Quando ele está na ativa, ele é movimentado, e ele ganha pela movimentação. E o curioso é que o comandante do Exército, se ele não estiver em Brasília, no ato que ele é escolhido para ser comandante do Exército, ele vai receber a movimentação para que ele possa pagar o seu deslocamento, fazer a contratação do transporte, pagar as ajudas de custo, passagem para a família, tal. Ele recebe o valor financeiro pela movimentação e recebe a compensação referente a ter ido para a reserva. Sim. Então, por isso que às vezes você vê um comandante do Exército Brasileiro que ao ser nomeado, por ele ter que ser obrigado a fazer a movimentação dele e ter passado para a reserva, porque a lei obriga, ele acaba saindo, ele acaba naquele momento ali, naquele mês que ele assumiu o comando do Exército, o contra-cheque dele vem muito gordo. Foi o que aconteceu com o atual comandante do Exército, que estava servindo em São Paulo, tá certo? Teve que fazer a movimentação para Brasília, com direito a todos os seus direitos remuneratórios referentes à movimentação, e a compensação por estar passando para a reserva prevista em lei, que qualquer militar ganha. Tá certo? Então, o somatório disso
como ele estava no último posto e tinha um vencimento assim, de um volume financeiro razoável, né, o oficial general de 4 estrelas, está no último posto da carreira. Então, se você transforma isso, dá um valor financeiro bem significativo. Sim. Foi o que aconteceu. E lembrando que o último posto do general 4 estrelas é um camarada de 42 anos de carreira, no mínimo, né? No mínimo. Tá? Porque são 4 anos para cada... Quando você vai a general, geralmente você está com 30 anos de formado. Sim. Certo? Se você está com 30 anos de formado, você fez no mínimo os 4 anos da academia, 34 anos. Sim. 30 anos de formado, mais os 4 da academia. Se você fez escola de cadetes, mais 3. Tá certo? Então, eu estou falando de um general que, quando chega a general, está com 37 anos de carreira quando ele é promovido a general. Tá certo? Então ele passa mais 4 anos como general de brigada, 41, mais 4 anos como divisão, mais 4 como exército. 49. Então ele termina a carreira dele, já está com quase 50 anos. Foi o que nós falamos ontem. Um cara com 49 anos de carreira ganhar um salário, que é um bom salário, um excelente salário na média aí, mas é o mesmo salário de outros que ganha no dia 1. Né? Um deputado que ganha 40 e tantos mil. Mas aí, só para fechar esse ponto aí, no momento polarizado como o Brasil está, as pessoas ficam, então todo mundo que está ali basicamente foi eleito, foi promovido a general pelo presidente que está hoje novamente. É a regra do jogo desde sempre. Vamos pegar minha turma. Como ele ficou muito tempo no poder, o Lula ficou 8 anos e está indo mais um período, mais o PT. Todo mundo foi promovido pelo PT. Não, o que acontece? Vou pegar minha turma como exemplo. Tá? Quando eu fui promovido a general, fui o primeiro da turma a ser promovido, né, junto com um conjunto de colegas. Nós fomos promovidos, nós estávamos no governo do Temer. Então, o presidente que fez a escolha, que me levou ao posto de oficial general, foi Michel Temer. Tá certo? Tanto é que depois da promoção, por tradição também, o presidente faz uma cerimônia lá no Planalto, onde os generais recém-promovidos vão cumprimentá-lo pela primeira vez e tal. Tava lá o Temer com a esposa, né? Uma senhora simpática ali, que todo mundo conhece, tá? Bonita. Então fui lá, tive o prazer, a satisfação de cumprimentar o presidente Michel Temer e a esposa e tal. Então, bacana o evento. Temer me escolheu. Então a minha turma, que está indo agora a 4 estrelas, tá? Minha turma está na boca da promoção, na boca. Tá bom? Quando abrir o ano que vem, teremos o primeiro 4 estrelas da minha turma de infantaria, da minha turma de AMAN. Então a minha turma que está indo para 4 estrelas agora tem generais promovidos da época do Temer. Como o Temer teve um governo pequeno, tá? Em seguida começou a aparecer o do governo sucessivo, tá certo? Que o governo Bolsonaro, né, começou a ter também promoção de alguns oficiais generais, que incluiu alguns da minha turma. Todo ano tem? As promoções de oficiais generais são reguladas em lei. São 3 datas por ano. Então vamos ver se eu lembro aqui. 31 de março, depois a outra é julho, não sei se é 1º de julho, e a outra é novembro. Sim. Está na lei. É um dia previsto, no dia tal, tá certo? Dia tal e aí tal. Aí vai depender das vagas. Sim. Aí pode ser que não tenha vaga. Pode ser que não tenha vaga. Então, às vezes passa uma data dessa e ninguém é promovido. Tá. Entendeu? É raro. Geralmente, quando vai acontecer isso, o Exército fala assim, não, vamos promover um. Aí o Exército tem umas ferramentas que permitem a abertura temporária de alguns claros. Adianta uma missão no exterior, por exemplo, para um oficial general que estava previsto para daqui a 2 meses, adianta ela, ele vai para o exterior antes, sim. Aí ele vai para o exterior, ele agrega, ele sai da lista, abre um claro, abre a vaga. Aí só para promover um cara. Tá. Para não passar uma data de promoção com 0 promovidos. Entendeu? Aí faz uma promoçãozinha para ter ali o evento e marcar que transcorreu a data legal de promoção de oficial general. Então, quem está indo para 4 estrelas agora, tudo promovido no governo Temer. Então, os 4 estrelas atuais... São todos do governo Dilma. Possivelmente são do Dilma. Governo Dilma. Ou então do começo do governo Temer, alguns, talvez. Sim, então da época Lula não tem mais ninguém. Não, ninguém. Da época Lula, quem está são os generais que estão no Superior Tribunal Militar. Estão fardados aí. Para um exemplo, para pegar aqui, nem o presidente do Supremo, que é um brigadeiro atualmente, Joseli, nem o brigadeiro Joseli, acho que o brigadeiro Joseli... Que é o mais decano. Não, mas é o presidente, está em função de presidente, não sei se ele é o mais antigo. Mas nem o brigadeiro Joseli, acho que o brigadeiro Joseli foi promovido pela Dilma já. Sim. Então, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, para quem entende, né, que vai reduzir, né, resumir isso aí numa questão política, também não faz muito sentido, porque daqui a pouco todos os oficiais generais são promovidos pelo governo Temer e mais à frente pelo governo Bolsonaro. Sim. Porque em 4 anos, quantos generais foram promovidos? Pois é, mas é aí que eu trago para você esse detalhe que eu contei da lista.
tá certo? Embora tenham sido escolhidos pelo senhor Michel Temer, pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, embora tenham sido escolhidos por essas pessoas, a lista foi montada pelo alto comando do Exército, por oficiais generais de 4 estrelas, com 30 e tantos anos, 40 anos de experiência, tá certo? Que não escolhem qualquer um, Glauber, tá certo? Pô, embora eles tenham um pouco mais de flexibilidade, embora eles possam ir um pouco mais embaixo na lista para puxar um nome mais de baixo um pouco, tá certo? A lei também lhes restringe um pouco essa possibilidade.